és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Dois lembretes. Se você participou do Natal Solidário e ainda não entregou o seu presente, na próxima quinta-feira, amanhã, a Maria José vai estar aqui até meio-dia. Você pode trazer aqui à igreja. Se você não puder amanhã, no domingo nós teremos a nossa celebração presencial e aí você pode trazer. E se você não vai participar da nossa celebração presencial, mande um zap para Maria José e combine como é que será feita a entrega do seu presente, ok? Um segundo lembrete. No próximo domingo nós teremos a nossa celebração presencial, sempre às 10 horas da manhã, respeitando todos os protocolos. Aliás, os protocolos mudaram. Antes era 60% do preenchimento da capacidade do templo, agora é apenas 40%. Mas ninguém vem sem máscara
Nós temos tudo o que é necessário, temos distanciamento, temos ventilação. Eu não tenho a menor dúvida que o nosso lugar é muito seguro, ainda mais porque ele é totalmente desinfetado antes da celebração. Agora, se você não puder vir, então participe da ceia online, porque este culto será apresentado no domingo às 18h30. Então você prepare o seu cálice e o seu pão, tá bom? Então, até o próximo domingo. Vamos orar juntos? O Salmo 17:1 diz assim: Ouve, Senhor, a justa causa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. O Arthur Nogueira pede oração por um problema com documentação enviada para o exterior e ainda não chegou a seu destino. A Ana Carvalho pede pelo Leandro, seu filho. Ele sofreu um acidente de moto e está se recuperando em casa. A Débora Correia pede oração por sua família e pela igreja. Que o Senhor nos dê sabedoria cada vez mais para estarmos na sua dependência. O Hércules Alcântara pede oração pelos irmãos Silas e Rosa Bianchi. Ambos estão com Covid. E também o Hércules pede pelo primo da irmã Sirene, que também está com Covid e está entubado há 4 meses, inclusive teve um AVC. Aldenira Lugarese pede oração pela saúde de Robson Leandro. Ele está com diabetes alta e perdeu muito peso. Fez exames e vai passar pelo médico. Que Deus possa reverter este quadro. E a Aldenira também agradece a Deus pelo cuidado que tem tido com a sua família e também pela família IBVA. E eu acabei de receber um zap do Curtinites dizendo que hoje fazem 244 dias que começou a pandemia. E se nós estamos saudáveis e temos pão na nossa mesa, isto é motivo de darmos muitas graças a Deus. Agradeçamos a Deus também, irmãos, porque Ele tem nos abençoado. Apesar de tantas tragédias, apesar de tanta gente sofrendo, o Senhor tem cuidado de nós.
o Deus de toda glória e no Pai querido, o Senhor sabe que não há lábios enganosos em nós. Estamos falando do nosso coração. Nós que vivemos um período tão difícil no nosso país, neste mundo em que vivemos, nós que temos visto tanto sofrimento, nós que nos sentimos tão impotentes, nós, de todo o coração, com toda a nossa sinceridade, viemos clamar ao Senhor. Mas, Senhor, também nós temos muito a agradecer. Ó Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado. Nós temos muito mais do que merecemos pela Tua graça. Mas, ó Deus, nós sofremos por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, tantos hospitalizados, tantos enlutados, tantos desempregados. Tem misericórdia, meu Deus, ilumina, lança a Tua bênção especial sobre o nosso povo. Eu te peço também pelo Arthur, que está enfrentando aquele problema com a documentação. Tu sabes por que ela ainda não chegou ali no exterior. Tu sabes onde ela está, esta documentação. Ilumina, Senhor, esta situação, manifestando a Tua graça, manifestando o Teu poder. Tu sabes de todas as coisas. Ó Deus, te peço também pelo Leandro. Ó Pai, ele sofreu aquele acidente, ele está se recuperando, e que esta experiência, Senhor, possa ser o gritar do Senhor nos seus ouvidos, para que ele se volte para Ti, e que ele se lembre de tudo aquilo que tem aprendido sobre o Senhor. Eu te peço pela Débora, pelo Edércio, pela Aline. Ó Pai, que o Senhor guarde aquele lar, aquela criança tão preciosa, que o Senhor esteja iluminando, que o Senhor possa estar dando sabedoria, não somente àquela família querida, mas a todos nós. Ajuda-nos a depender do Senhor. Eu te peço pelo Hércules, por aqueles seus irmãos Silas e Rosa Bianchi, aqueles nossos irmãos na fé, com Covid. E também, eu te peço também pelo primo da irmã Sirene Lander. Ó Pai, ele está com Covid, entubado há 4 meses e ainda teve um AVC. Ó Pai, tenha misericórdia desta vida. Coloca a Tua mão poderosa sobre ele. Peço-te também pela Aldenira, que está rogando pelo Robson Leandro. Tu sabes, ó Deus, o que é ter uma diabetes, eu também sei, Senhor. E, ó Pai, sê com os exames que ele vai fazer e com todo o procedimento pelo qual ele vai passar. E, ó Deus, mais uma vez, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de todas as famílias da Tua igreja. Visita cada lar neste momento. Tu sabes aqueles que estão passando por desertos, Tu sabes aqueles que estão passando por ansiedade, aqueles que vão passar por cirurgia. Eu estou me lembrando da Wanda, ó Deus. Coloque, Senhor, a Tua mão sobre ela, abençoa aquela vida. E a todos os que estão enfermos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas navegarei, mas o padecer somente te deixarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas darei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. A palavra desta noite é: siga os sinais de Deus, descobrindo a única maneira de atravessar os desertos da vida. Na semana passada eu assisti um filme chamado Thor Ragnarok. O Thor é um personagem da mitologia nórdica e ele vive em Asgard, que é um tipo de céu dos nórdicos. Ele é filho do deus Odin, ele é poderoso, é o filho do trovão, tem um martelo potente, ele voa, ele percorre os mundos mais diferentes e enfrenta monstros terríveis e sempre vence. Acabei de assistir o filme e gostei, me diverti, me distraí e pronto. Mas eu estava pensando que muitas vezes nós estamos tão acostumados com estes filmes, e principalmente nessa pandemia, a gente tem mais tempo de assistir televisão, de assistir os filmes, Netflix e assim por diante, que a gente acaba pensando que a vida é uma ficção. E o pior, a gente pensa que a Bíblia é uma ficção. Nós acabamos de ouvir o Cid Moreira lendo Números, e é uma história diferente, uma história estranha, porque ele fala que Deus, no deserto, quando o povo estava indo em direção à terra prometida, Deus apareceu sobre o tabernáculo, que era uma tenda sagrada, que representava a presença do próprio Deus, e que Deus, representado por aquela nuvem, ele guiava o povo até o seu destino. É uma história estranha, né? Eu nunca vi Deus através de uma nuvem. Aliás, eu nunca vi Deus. Eu creio nele pela fé, eu percebo a sua atuação na minha vida, mas eu nunca vi, porque Deus é espírito. É comum na Bíblia que Deus seja representado através de uma nuvem. A nuvem descreve a presença de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos esta representação. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus, Moisés e Elias, o texto fala que eles foram cobertos por uma nuvem e de dentro da nuvem Deus falou com eles: este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Depois da ressurreição de Jesus, ele foi levado para o céu. E a Bíblia fala que uma nuvem o cobriu. É o símbolo da presença de Deus. Como o povo caminhou pelo deserto, nesta noite, eu queria fazer uma caminhada com você. Nós podemos caminhar por jardins, que é o tempo de novas descobertas, de belezas. Podemos caminhar em Campinas, que é um tempo para refrigério. Podemos caminhar por estradas,
que é o tempo de resistência. Podemos caminhar pelos montes, que é o tempo dos obstáculos, e nós enfrentamos obstáculos na vida. Podemos caminhar através dos vales, que é o tempo dos desafios. Mas não são esses caminhos que nós vamos caminhar hoje. Nós vamos passar pelo caminho do deserto. Não sei se você já passou por desertos, eu já passei por muito. E desconfio que você também já tenha enfrentado os seus desertos. E o deserto é tempo de fé. É o tempo de praticarmos a fé. Em nenhum outro caminho você precisa tanto de fé como naquele momento em que você está passando por desertos. Uma carência, uma enfermidade sua ou de alguém querido, uma perda, o luto, as dificuldades financeiras, as perseguições, as situações em que as pessoas não nos entendem. Enfim, são momentos de deserto. Por qual caminho você está andando? Você está num vale? Você está numa campina? Você está num jardim? Ou você está passando por um deserto? Se você está passando por um deserto, é com você que eu quero falar. Só que eu gostaria que você entendesse uma coisa. O deserto é um caminho que vai exigir obediência. O deserto é um caminho que vai exigir paciência. E o deserto é um caminho que vai exigir perseverança. Quando você tem convicção de estar andando na presença de Deus, você pode estar no deserto, mas você desfruta de proteção. Como o povo de Israel, que estava ali no deserto, mas não estava sozinho. Deus estava com o povo. Deus os tirou do Egito e Deus continuou com eles, guiando-os pelo caminho. Olha só o que diz o texto que nós lemos. No dia em que foi armada a tenda sagrada, o tabernáculo, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Então, note que o texto fala que havia uma proteção de Deus em relação àquele povo dia e noite, 24 horas. De dia, a nuvem os cobria, os protegia do sol. E de noite, ela tinha aparência de fogo, que era a proteção do frio, que é muito intenso à noite no deserto, e também proteção das feras. Noite e dia. Noite e dia, Deus protegendo o seu povo. Deus é Deus. Deus sempre protege os que andam debaixo da sua nuvem. Lá no Salmo capítulo 23, versículo 4, nós lemos: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Se você está debaixo da nuvem de Deus, não importa a que altura do deserto você esteja, pode guardar consigo esta promessa, esta certeza: Deus protege você. Mas também, quando nós estamos com a presença de Deus em meio ao deserto,
você pode ter certeza que recebe orientação. A palavra nos fala, versículo 17, quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava orientação. Quem anda na nuvem de Deus não pode ficar atrás da nuvem e nem pode andar na frente da nuvem. Esse é um problema que nós enfrentamos. Muitas vezes nós ficamos atrás, nós não buscamos a Deus, nós negligenciamos Deus. E muitas vezes nós ficamos na frente, nós queremos guiar a Deus. Quantas pessoas pedem oração para que Deus as dirija e as guie, mas são precipitadas, estão à frente de Deus. O texto fala, no versículo 22, mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivessem parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava e eles partiam. Então, notem, se eles não fizessem isso, eles ficavam sem proteção, ficavam sem orientação. Se Deus falar 2 dias, serão 2 dias. Se Deus falar 1 mês, será 1 mês. Se Deus falar 40 anos de deserto, será 40 anos. Você concorda com isso? Quantas vezes nós somos precipitados, por isso eu disse que é preciso paciência para andar no deserto. Talvez você esteja no meio do deserto, no meio de um sofrimento, no meio de uma tribulação, e esteja assim dizendo para Deus, mas Deus, já faz 1 mês, outros até pior, Senhor, já faz 1 hora que eu orei. Será que você está conseguindo perceber Deus no meio da sua situação, no meio da sua crise? O Salmo, capítulo 23, versículo 2, diz assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Guarde isso, meu irmão. Você está sendo conduzido às águas tranquilas. Deus tem esta direção para a sua vida. Quando Deus está cobrindo você com a sua nuvem, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. O tempo de Deus. Novamente, versículo 19 e 22. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, a nuvem, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Mas se ela ficava sobre a tenda por 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. Note isso. Não é Deus que se adapta ao seu tempo, mas você que tem que se adaptar ao tempo de Deus. Eu tenho tomado uma prática para a minha vida, enquanto o meu coração não estiver realmente certo de que aquilo é o direcionamento de Deus, eu não tomo decisões. Então, eu preciso me adaptar. Deus nunca se atrasa, Deus não demora, e Deus não é precipitado. Deus não vai se adaptar às suas vontades. Ele sabe o tempo certo.
Na Bíblia existe uma palavra grega chamada kairos. Kairos significa o tempo certo, o tempo de Deus. Existe o nosso tempo, o nosso cronos, mas existe o kairos de Deus. E com Deus, tudo vem no tempo certo. Então, quando Deus está sobre a sua vida, a nuvem de Deus está sobre a sua vida, você encontra descanso. Olha só o que diz o versículo 18: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto nós estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério em nossa caminhada pela vida. Note, os israelitas caminhavam pelo deserto, mas havia tempo em que eles acampavam e descansavam e usufruíam um pouco de uma melhor qualidade de vida. Você pode estar no deserto, mas o deserto não é para sempre. O deserto tem um fim. E em meio a todas as circunstâncias, Deus sempre oferece tempo de refrigério para a nossa vida. Olha só esta palavra tão conhecida de Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pessoas que estão pelo deserto, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Há descanso para a sua vida. Deus não vai matá-lo de exaustão. Deus sabe até onde você pode aguentar. Deus sabe até quando vai esse sofrimento. Mas ou ele acaba com o deserto, ou você chega ao final, ou você vai encontrar refrigério para a sua vida. Finalmente, você cumpre o seu chamado quando você está debaixo da nuvem de Deus. Olha só, de acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Os israelitas não estavam atravessando o deserto por um passeio, não era turismo. Eles estavam em pleno deserto para chegarem a um propósito, a terra prometida. Eles tinham sido chamados para saírem do Egito e para arrumarem para a terra prometida. Todas as vezes que eles fracassaram nesse sentido, todas as vezes que eles não seguiram a orientação de Deus, eles sofreram. Mas um povo chegou à terra prometida. E você também tem um chamado. Você tem um chamado de Deus para a sua vida. E às vezes, para chegar ao seu propósito, você precisa ultrapassar alguns desertos. O chamado do povo de Israel era para a terra prometida. E debaixo da nuvem, enquanto eles estavam debaixo da nuvem, tinham prazer, tinham alegria, tinham paz em servir a Deus, quer no deserto, quer no palácio. No prazer está em ser um servo de Deus, em servi-lo. Toda vez que o povo de Israel se dispôs a servir a Deus, eles usufruíram de paz e de alegria. Você também tem um chamado. Você foi tirado do Egito, foi tirado das trevas, foi tirado do poder do pecado e está sendo conduzido para a eternidade. Então você tem um chamado. E às vezes a gente passa pelo deserto para alcançar o nosso objetivo. Olha só o que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz:
Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Olha só que coisa bonita. Vocês foram chamados, tirados dos ídolos, tirados do Egito, tirados da superstição, tirados das trevas, para seguir e servir o Deus vivo e verdadeiro. É para isso que nós somos chamados, para servir a Deus. Lucas 12:35, palavras de Jesus. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Você passou por experiências, passou por dores, passou por problemas, passou por crises. E tudo isto poderá ser usado por Deus para que você se torne uma pessoa melhor. E mais que isso, para que você possa ajudar outras pessoas que também estão enfrentando os seus problemas, né? Lá em Salmo capítulo 23, versículo 6, nós lemos: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Andando sob a nuvem, do jeito de Deus, nós vamos conquistar proteção, orientação, adaptação, descanso e ministério. Você também não deseja, a partir de hoje, andar debaixo da nuvem de Deus? E que nuvem é esta, pastor? Bom, deixa-me falar. Como eu disse, eu nunca vi uma nuvem, mas Deus tem me guiado. E eu tenho percebido como Ele quer guiar a minha vida e quer guiar a vida de todos os seus. Qual seria esta nuvem? Como eu posso ter acesso à direção de Deus, aos sinais de Deus para a minha vida? Primeiro, desejando. Você precisa desejar fazer a vontade de Deus. Você precisa estar na presença dEle. Você precisa querer, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Não a minha vontade. Em segundo lugar, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Quando Jesus entra em sua vida, você nasce de novo, você tem uma nova visão, você tem uma nova percepção das realidades espirituais. Jesus lhe dá uma nova vida, Jesus habita em seu coração. Você poderá ser guiado por Deus através de uma vida cheia, plena do Espírito Santo. Ao entregar sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em sua vida e Ele poderá dirigi-lo, guiá-lo, Ele poderá abençoá-lo, Ele vai falar aos seus pensamentos, Ele lhe dará direção. Você poderá ter esse acesso à direção de Deus estudando a palavra, estudando a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia não entra em detalhes, ele não fala se você deve comprar isto ou aquilo, mas a Bíblia lhe dá princípios que lhe darão orientação sobre as suas decisões. E além disso, caminhe com pessoas sábias. Caminhe com pessoas que tenham Cristo no seu coração, que amem a Deus. Muitas vezes as pessoas nos ajudam muito a encontrarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Deus fala através das pessoas. Por isso é que nós damos tanto valor à comunhão. É interessante que a Bíblia fala que Deus consola a todos nós, em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, em meio aos desertos, Deus nos consola. Mas a coisa não fica por aí. Ele nos consola, para que nós possamos repassar aquela bênção
a Deus. Busque a nuvem de Deus. É lógico que estamos falando de uma metáfora, mas debaixo da direção de Deus, você vai encontrar proteção, você vai encontrar orientação, adaptação, descanso e ministério. Que Deus te abençoe e guarde, tenha um excelente final de semana e no próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos aqui realmente. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Guiar-me, meu Senhor, te seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz. Guia-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste
Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor. Graça e paz, queridos.